Hoje nós vamos falar sobre contas direto para financiada de mesas proprietárias, ou seja, contas que não possuem nenhum tipo de teste de aprovação. Você compra a conta e você está imediatamente financiado. A gente vai falar sobre como esse modelo se popularizou tanto ao longo dos últimos anos na indústria de mesas proprietárias, a ponto de criar-se uma competição entre mesas proprietárias para ver quem conseguia oferecer os planos melhores e que ainda faziam sentido financeiro para as empresas, e como nós, traders de varejo, podemos e devemos aproveitar dessa incrível oportunidade que, pelo menos na minha opinião, funciona de maneira perfeita. Então, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o LP Trades e hoje a gente vai falar sobre contas direto para financiada. Não é de hoje que vocês me veem falando de contas direto para financiada. Vocês sabem que um dos meus lemas como trader que tira dinheiro constantemente destes mercados é me manter financiado. Eu não tenho interesse em perder dias, semanas fazendo testes. Eu gosto de conseguir me financiar instantaneamente. E por que não fazer isso através do capital de empresas que estão dispostas a me fornecer a capacidade de ir para um ponto financiado direto sem precisar provar nenhum tipo de habilidade antes? É uma faca de dois gumes, é um caminho que eu apenas recomendo para traders avançados que já têm uma estratégia, que já têm um sistema, assim como eu não recomendaria absolutamente nenhum tipo de outro teste ou mesmo conta de corretora se você já não tem um sistema, se você já não sabe operar. É lógico que o risco faz parte do aprendizado e eu acho muito importante em certo momento você colocar risco envolvido, mas as contas direto para financiada são contas com um valor mais alto quando falamos em mesas proprietárias, tá? E hoje a gente vai usar um exemplo aqui pro vídeo de hoje, que é a TradeFi, pessoal, uma das mesas proprietárias que eu opero e uma das mesas mais bem consolidadas no mercado de day trade no Brasil. A TradeFi hoje em dia é a top 1 nos rankings principais de mesas proprietárias, justamente pela reputação que ela tem dentro do mercado. Ela basicamente foi a pioneira que trouxe mesas direto para financiada pro mercado. Eu acredito que a TradeFi tenha sido a mesa proprietária responsável por causar uma certa revolução na indústria de day trade, principalmente no que diz respeito a mesas proprietárias, justamente por fazer com que todas as empresas tivessem que subir alguns degraus aí, no quesito planos a serem ofertados. Porque depois que a TradeFi veio e introduziu o plano de conta direto para financiada, o Lightning Funded, onde você vê aqui que tá escrito, Lightning Instant Funding, você consegue um payout em até 5 dias operados. Todas as outras mesas proprietárias falaram, opa, eles estão fazendo isso aí, isso daí funciona, o pessoal gostou, tem se tornado aí um dos produtos principais operados pelos traders, então a gente precisa fazer igual ou melhor. E é daí que veio toda essa concorrência, umas colocando payouts mais altos, outras colocando regras diferentes e por aí vai para conseguir diversificar a quantidade de planos de mesas para mesas, e essa competição entre mesas proprietárias, ela é extremamente saudável para nós traders de varejo. E nós temos que entender isso como uma grande oportunidade, mas entender que essa é uma grande oportunidade para quem sabe aproveitar essa oportunidade. E eu sei que quando a gente fala de day trade, a gente tá falando de um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas, aonde por mais que muitas dessas pessoas tenham um sistema funcional, tenham uma boa estratégia, tenham noção de gerenciamento de risco, elas ainda não conseguiram desenvolver aquela casca grossa no psicológico. E sem sombra de dúvidas é um dos pilares mais importantes quando o assunto é trade. Então o que acontece? Às vezes a pessoa vai para uma conta direto para financiada ou mesmo financia a própria conta dela em uma corretora e ela simplesmente, apesar de ter um bom gerenciamento, uma ótima estratégia, ela não consegue ter psicológico para seguir o sistema e ela sabe que funciona, tá? Então no final desse vídeo eu vou te dar ainda um pouquinho da minha percepção sobre como eu gosto de enxergar mesas proprietárias e o que eu fiz para conseguir aliviar essa pressão psicológica da minha mente e conseguir operar com um pouco mais de claridade mental em termos psicológicos mesmo. Sem sombra de dúvidas, esse foi um dos maiores diferenciais aí, das maiores viradas de chave na minha carreira como day trader e que faz uma diferença gigante na minha estratégia até hoje, tá bom? Então fica até o final do vídeo, vem acompanhando aí, deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar aqui sobre algumas continhas da TradeFi, tá, pessoal? A gente obviamente tem a Lightning Funded, que é o assunto principal do vídeo de hoje, e eu vou mostrar pra vocês como que eu me mantenho financiado nessas contas, mas nós temos aqui também o plano Select da TradeFi, que possui o maior diferencial dele, que são os payouts diários. Dentro desse grupo aqui de contas Select na TradeFi, você tem aqui dois tipos de contas que podem ser ativadas quando você chegar na financiada. Lógico, você tem que fazer o teste, tá? Esse tipo de conta tem teste, então não é direto para financiada. E quando você passa nela, você pode escolher a conta Daily ou a conta Flex. Então passei na conta, você, na hora de ativar a sua conta, lembrando que não tem ativação essa conta, você vai pagar o valor dela aí com desconto, que é os $99. O cupom LP Trades esse mês tá dando 40% de desconto em qualquer conta do site, tá, pessoal? Então tá avisado, ela tá saindo a $99, a conta é de 50k, e você pode escolher, tem aqui ó, o Chose Path, que é o caminho escolhido, o Chosen Path, é a Daily ou a Flex. A Daily, que traduzindo é diária, você pode fazer saques diários, mas o seu payout máximo é de $1.000. Então se você já tiver acima dos
seu calção necessário da conta, porque sim, essa conta aqui tem um calção, você pode sacar $1.000 todos os dias. Então, se por exemplo, a conta de 50k, o calção é 2.000 e você faz $1.000 5 dias seguidos, você pode passar 5 dias seguidos sacando $1.000. Isso é muito legal. Pra quem gosta desse tipo de conta, é um tipo de conta que eu acho super válido. E a segunda é a Flex, aonde você pode fazer um payout, um saque, um pedido de saque a cada 5 dias. O saque máximo é $3.000, que pra uma conta de 50k é insano, é um saque muito alto, tá? O Daily Loss Limit não existe, então não tem limite de loss diário, né? Diferente da Daily que tem de $1.000, e o drawdown máximo é 2.000 nas duas, ambos sendo o final do dia. Então eu acho bem legal essa opção da conta de $50, não é à toa que ela é uma das contas mais populares do site, e é uma conta que eu sei que muita gente gosta, incluindo meu grande irmão João Cubas, que opera demais com as contas Select. Eu conheço várias pessoas que operam com a conta Select. Mesmo sendo a Select, ainda tem a opção de conta de 50k e 150k. E cara, quando a gente vai aqui nas regras da financiada e vê o saque máximo da conta de 150k, eu acredito, eu posso estar errado, tá? Mas eu acredito que seja o maior saque disponível atualmente na indústria, porque no seu primeiro saque na conta de 150k Select Flex, você consegue sacar $5.000. E se você optar pela conta Daily, você consegue sacar aqui $2.500 todo dia. Cara, é absolutamente insano, na realidade, eu acho bem bizarro mesmo, tá, esses planos, só que eles são planos que tem teste, tá? Fora isso, a gente tem a Growth aqui na TradeFi e, cara, realisticamente, a Growth pra mim é a pior conta de todas, nada contra as contas Growth, pra galera que curte elas. Você tem aqui o one-time payment, né, um pagamento de uma vez só de $87, não tem regra de ativação, mas ela é uma conta que não tem nenhum grande diferencial, você vai pra financiada ali, não tem regra de consistência, o que é bem legal, mas quando a gente lembra que tem a Select aí disponível com o Daily e com a Flex, eu acho que esses dois planos aqui acabam se tornando os principais da TradeFi. Qual que é o grande diferencial da Growth? É que você pode passar em um dia, né? Então, pra quem gosta de ser bem agressivo passando em contas, é uma opção legal também, porque a pessoa paga $87 e pode tentar passar com um trade só na conta, em um dia só. Então, tem gente que gosta desse tipo de sistema, eu acho super válido, porque dependendo do seu gerenciamento, $87 é um valor bem dispensável. Você compra 3 contas, tenta passar todas as 3 em um trade só, de repente passa em uma só, não passa em nenhuma, ou passa em 2, ou mesmo passa nas 3. Isso varia muito. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Vai depender do gerenciamento de risco atual de cada pessoa e o que esse valor representa para cada pessoa, que é o preço da conta, $87. E muito do que eu vou falar nesse vídeo tá diretamente correlacionado com o que o valor que você tá pagando pelo acesso à conta representa para você, beleza? Então vamos lá. Agora, tirando as contas de teste, tá, pessoal? A gente vai pro meu queridinho, que é o Lightning Funded. A conta Lightning Funded, ela é consideravelmente mais cara, né? Ela é o triplo do preço, a conta de 50k, ela sai $295, ou seja, você paga 3 vezes o preço do teste, mas não tem teste, tá? Você tá instantaneamente financiado e não precisa de teste nenhum. Se você comprar a conta já financiada hoje mesmo você já tem acesso à sua conta financiada, e se você fizer $1.000 hoje, você já fez $1.000 dentro da sua conta financiada, e dentro de 5 dias operando a conta, batendo a regra de consistência dos 20%, você já pode pedir um saque caso você bata a meta da conta. Eu vou estruturar para vocês como que funciona as contas de direto para financiada pelo exemplo da conta de 100k, tá? Por quê? Porque a conta de 100k é a conta que eu mais uso. A maioria dos meus saques, 95% dos meus saques na TradeFi e em todas as outras mesas que eu opero são nas contas de 100k. Então, $2.500, pessoal, é o saque médio, tá? Nas contas de 100k. Aqui alguns dos certificados que eu já tirei das contas de 100k. Eu vou mostrar para vocês como que a estrutura dos saques funciona, porque muda do primeiro pro segundo, pro terceiro, numa conta só específica. Só para vocês verem, esse é o certificado aqui deles. Eles adoram usar aqui a Lambo como exemplo. Eu acho que a Lambo é o grande exemplo do day trade, né? Porque por algum motivo se vincula a Lambo a sucesso, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Os traders moram em Miami, todos querem ter uma Lamborghini, enfim. E aí é assinado aqui pelo Brad Simba, né? Que é o CEO da TradeFi, e esse é o certificado. Eu acho muito massa o certificado deles, mas vamos lá. Então, pessoal, exemplo para vocês da conta de 100k, que é a conta que eu utilizo. A conta de 100k é bem simples, tá? Ela possui aí um drawdown máximo de $4.000, então você não pode deixar o saldo da sua conta passar de $96.000. Se você perder $4.000, você perde a conta. E $6.000 é quanto você tem que fazer para conseguir fazer um pedido de um saque aí de $2.500, né? Que a gente já falou anteriormente. É a meta para você chegar no saque. É o seu objetivo, ou pelo menos deveria ser o seu objetivo, né? Como trader profissional, tudo que a gente quer é tirar dinheiro dos mercados. E essa é a maneira de se tirar dinheiro aqui da TradeFi. Chegou nos 106, fez $6.000 de lucro na conta, você tira $2.500 e bota no seu bolso, beleza? Então, o que vocês precisam saber sobre regras? Primeira regra:
20% de consistência, certo? Ela é muito simples, tá? Muito mais simples do que parece. Basicamente, define que você só pode, por dia, fazer no máximo 20% do valor máximo que você precisa atingir para chegar em um saque, que no caso é os 106 mil. Chegou em 106 mil, você pode fazer um saque de maneira bem simples e direta. O que você tem que fazer é pegar a sua meta e dividir por 5. Então a gente vai dividir 6 mil dólares por 5, o valor é 1.200 dólares. Eu já sei que para que eu faça um saque, eu posso fazer até no máximo 1.200 dólares por dia sem quebrar a regra de consistência. Então dessa forma, de maneira bem direta, eu já consigo definir qual é o meu dia de lucro máximo. Minha meta diária é 1.200 dólares. E aí, Lucas, como é que você gerencia o seu loss máximo do dia? Depende. Eu vou falar como eu faço, mas aí eu vou exemplificar de maneira mais clara como você talvez possa fazer. Eu trato as minhas contas de maneira um pouco mais agressiva. Então o meu risco médio por dia, por conta, vai de 600 a 1.000 dólares, beleza? Então entre 600 e 1.000 dólares é o meu risco máximo diário. Por que eu faço isso? Porque eu quero garantir que 4 a 7 trades mais ou menos sejam o que eu preciso de loss seguidos para perder a conta. Então, dessa forma, me permitindo perder no máximo 1.000 dólares por dia, eu sei que eu preciso tomar 4 loss seguidos para perder a conta. Essa seria aqui a maneira mais agressiva para mim. E 5 ganhos seguidos, eu faço um saque. Então é dessa forma que eu gerencio as minhas contas. É agressivo? Sem sombra de dúvidas é agressivo. Dessa forma eu consigo chegar mais rápido a saques, aumentar a minha assertividade, porém eu também aumento a quantidade de vezes que eu acabo perdendo uma conta. Em uma sequência negativa, eu vou perder mais contas do que uma pessoa que arrisca de repente 300 dólares por conta. E é justamente por isso que ainda agora no vídeo, eu falei para vocês que um dos pontos mais importantes quando o assunto é mesa proprietária é você se fazer a seguinte pergunta: quanto que eu investi na conta? E qual que é o preço da conta? É 396 dólares. Quanto que 396 dólares representam para mim como trader? Se faça essa seguinte pergunta: 400 dólares, dá em torno aí de 2.000 reais. Quanto que isso representa para mim como trader em termos de risco? É um risco muito considerável? É um risco que eu arriscaria somente uma semana, em um mês, em 2 meses, quem sabe? Então, isso daqui tá muito longe da sua realidade, querer fazer um gerenciamento como o meu. Em uma conta pessoal, o meu risco médio por trade iria de 300 até mesmo 500 dólares em um trade, pessoal. Ou seja, em um trade, se tomasse um loss, estaria perdendo literalmente o valor da conta financiada. Então, para mim, arriscar uma conta financiada de 100k, ou seja, 400 dólares, no caso de eu tomar 4 loss seguidos, ainda tá maravilhoso, porque eu ainda tô super dentro do meu gerenciamento de risco e eu sei que caso eu chegue no ponto de perder essa conta, eu só estarei tomando o que seria o equivalente de um loss e uma conta pessoal para mim. E quanto que eu tenho a possibilidade de tirar dessa conta caso eu consiga chegar em um saque? 2.500 dólares. Então, no fim do dia, o meu risco-retorno, ele não é definido pelo trade que eu faço no dia a dia nos mercados, né? Que seria um risco, vamos jogar para cá um pouquinho mais, que seria o famoso risco-retorno 1 para 1, que a galera vê tanto eu utilizando no dia a dia e fala: caraca, Lucas, você opera 1 para 1? Praticamente sim, a maioria dos meus trades são 1 para 1 risco-retorno, mas o meu risco-retorno ele não é definido pelo meu trade gráfico, pelo trade que eu tô fazendo ali na hora, pela compra ou pela venda em Nasdaq ou ouro. Ele é definido pelo risco real que eu tenho na mesa. E o risco real que eu tenho na mesa não é aquele tradezinho lá em Nasdaq, é os 400 dólares, que foi o valor que eu coloquei na mesa, que é o valor que eu tenho sendo arriscado por conta de mesa proprietária, tá? Então 400 dólares é o meu risco e qual que é o meu potencial ganho? 2.500 caso eu chegue em um saque. Então quando me perguntam qual é o meu risco-retorno, eu sempre deixo muito claro que o meu risco-retorno é esse aqui, tá? É quase 1 para 7 aqui, né? Esse é o meu risco-retorno verdadeiro. O meu risco é a conta que eu tenho em jogo e o meu possível alvo é o meu saque. Então a gente pode comparar de como eu vejo o gerenciamento de risco em mesas proprietárias, principalmente na conta direta para financiada, com um swing trade, onde eu teria aí um risco de 400 dólares e o meu alvo seria 2.500, meu alvo seria 1 para 7 ou 1 para 8. Realisticamente, esse é um risco-retorno absurdamente bom, mas
qual que seria a sua assertividade na prática se todo trade que você fizesse nos mercados, seu risco-retorno fosse esse? 20%? 10%? 1/7? Vai ter gente que vai te falar que tem 80% de assertividade com isso aqui. Eu sou o primeiro a te falar que é 100% de mentira, tá? Isso não existe. Se alguém tivesse 80% de assertividade, 70%, 50% que seja, com risco-retorno de 1/7, essa pessoa facilmente se tornaria bilionária. É só você usar uma pequena estatística matemática no passar de 2.000 trades com 50% de assertividade e 1/7 de risco-retorno, e você vai ver que isso não faz o menor sentido. Essa pessoa faria milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, e isso é simplesmente inviável. Isso não é real. Se você quiser acreditar em conto de fadas, você pode ficar à vontade. Eu escolho trabalhar com a realidade e, como eu expliquei, o meu risco-retorno é definido pelo meu risco total da conta, valor de $400, e quanto que eu posso tirar dela, valor de $2.500. Eu tenho vídeos aqui no canal, vários vídeos, mostrando quanto eu já gastei em uma mesa proprietária no máximo versus quanto que eu já saquei, quanto que eu saquei no mês versus quanto que eu já ganhei. Eu vou botar, inclusive, aí na tela o último vídeo que eu fiz mostrando 3 meses entre contas quebradas e saques feitos em mesas proprietárias, com recibo e tudo mais, para vocês darem uma conferida depois, que eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante e vai casar bastante com esse aqui. Quando você terminar esse vídeo, você vai para esse outro vídeo lá e confere. Inclusive, você pode clicar nele, onde apareceu aí na tela, que não vai sair desse vídeo aqui. Ele já vai ficar aí na sua listinha para você assistir logo que esse terminar, beleza? E como que eu reciclo as minhas contas, pessoal? Muito simples também. Eu sempre entendo que esse risco-retorno para mim é justamente o que vai amplificar a minha capacidade de ampliar o meu capital em próximas contas. Então vamos dizer que para que eu chegue em um saque, tá? Eu tive que no processo quebrar 3 contas. Vamos usar esse exemplo aqui, porque pode acontecer. Já aconteceu de com uma conta só eu fazer 4 saques, tá? Então já aconteceu de com $400 eu sacar $10.000. Já aconteceu várias vezes. Vamos aqui usar um exemplo que também já aconteceu, de eu quebrar 3 contas para conseguir na quarta chegar no saque, tá? Então vamos botar aqui que eu gastei $1.200. E o meu saque, no fim das contas, foi $2.500, fazendo com que no total, entre meu saque e as contas que eu perdi, eu ficasse net positive, né, lucro líquido de $1.300. O que esses $1.300 significam pra mim? Significam que eu vou botar agora, sei lá, R$7.000 no bolso e eu vou sair correndo pro shopping pra comprar roupa de grife, ou pra comprar um relógio novo, ou pra comprar um perfume? Não, definitivamente não. Significam que eu acabei de garantir que eu já tenho pago as próximas 3 contas, pelo menos, que eu posso vir a perder. Então esses $1.300 acabam de se tornar 3 novas possíveis contas, e cada uma delas individualmente vão me representar $400 de risco cada, e já vão estar pagos pelos últimos 1.300 que eu tive de lucro positivo dessa conta que eu cheguei num saque, e cada uma delas individualmente vai ter a capacidade de me gerar mais $2.500. E é aí que a magia da coisa começa a acontecer. Porque na próxima leva, eu posso pegar uma sequência boa e chegar em um saque, por exemplo, em 2 das contas. Ou chegar em uma só e perder as 2, que seja. Agora eu já tenho de lucro 2 e $2.100 de lucro. Agora eu posso refazer o processo. E mais vezes sim do que não, pessoal, em uma situação como essa, eu vou conseguir chegar em um saque em 1, 2, às vezes até mesmo em 3 contas, tá? Isso acontece com uma boa frequência. Inclusive, isso aconteceu múltiplas vezes somente no mês passado, que foi o mês de junho. Inclusive, foi o meu melhor mês do último ano inteiro, tá? E a gente tem vídeo aqui no canal, né, revisando todo esse último mês também, sempre com recibos, mostrando todas as contas quebradas, mostrando quanto que eu saquei, sempre. E dessa forma, eu vou reciclando as contas. E com esse sistema de reciclagem praticamente instantâneo, ou seja, perdi uma conta, reponho na hora. Consegui chegar no saque, já reponho mais uma conta, de repente, com o valor daquele saque, eu já mantenho aquele saque como calção para caso eu venha perder essa conta. Porque muitas vezes vai acontecer de quê? De você chegar nesse saque aqui de $2.500 e chegar, às vezes, até mesmo num próximo saque com essa mesma conta. E aí, quando você vê de uma conta só, você tirou $5.000. E aí, essa bola de neve começa a aumentar. Começa a aumentar. E daqui a pouco você chega num ponto de escalagem onde você consegue se manter com a alocação máxima em uma mesa. Por exemplo, na TradeFi eu me mantenho sempre financiado com $500.000, que é a alocação máxima na mesa, tá? 5 contas de 100k. E com isso, pessoal, eu consigo fazer a magia da coisa, que é sempre fazer com que exista uma forte probabilidade de uma das contas que eu tenho ativas me gerarem 2 próximas contas e assim por diante. Porque eu sei que dentro da minha estatística de probabilidade,
por mais que das 5 atuais, 2 se percam, ou mesmo 3 se percam e $1.200 sejam perdidos, mas 2 delas ainda cheguem em um saque de 2.500 cada, eu ainda tenho $5.000 e irão financiar as próximas 2 dessas contas, ou 3, e fazer com que eu volte a ficar com 5 contas financiadas e elas eventualmente possam me gerar mais e mais e mais. E essa ramificação seja basicamente eterna. E é por isso que para mim é muito importante me manter sempre financiado, porque me manter sempre financiado faz com que a quantidade de saques que eu estou fazendo sempre banque com sobra a quantidade de contas que eu estou perdendo. Por quê? Porque eu tenho um sistema funcional. Pessoal, a informação que eu tô passando para vocês aqui nesse vídeo, tá? Nas mãos da pessoa certa é ouro. Porém, é algo extremamente avançado. É o que eu faço hoje e o motivo pelo qual eu amo contas direto para financiada, porque eu me mantenho sempre financiado. E a TradeFi é um excelente exemplo de uma mesa proprietária que me permite fazer isso com maestria, tá? Eu posso ter até 5 contas da minha conta direto para financiada de 100k, e claro, se eu quisesse uma conta de 150k, eu poderia ter 5 também, e aí poderia ter $750.000 financiados. Mas eu gosto da conta de 100k, funciona na minha cabeça, os números fazem sentido, é o que eu uso há anos já e eu gosto demais, tá? Então, dito isso, galera, lembrando mais uma vez, a TradeFi tá com 40% de desconto usando o cupom NPTrade somente esse mês. O link tá na descrição do vídeo e o QR Code também ficou aparecendo aí na tela várias vezes, tá? Pra quem quiser dar uma conferida, eu não aconselho você que ainda não consegue tratar $400 como eu disse que eu trato, que é o que eu arriscaria em um trade uma conta pessoal, a fazer o que eu faço, porque é um gerenciamento de risco bem mais agressivo, eu tenho um capital de risco envolvido bem mais alto, não é mesmo? Por exemplo, se a gente for pegar, inclusive o vídeo que eu já recomendei para vocês no canal, no mês passado eu tive um custo médio de $7.800 em uma das mesas que eu opero, mas eu tive um retorno de, se eu não me engano, foi 40. Então assim, já é um custo bem alto para conseguir manter isso rodando, mas é algo que hoje funciona dentro do meu sistema, beleza? Isso não aconteceu da noite pro dia, pessoal, são anos de mercado, hoje eu tenho 6 anos de mercado, eu recomendo que vocês comecem da forma mais tranquila possível. Começa numa conta demo, prove para si mesmo que você consegue seguir um sistema, que você consegue seguir um gerenciamento, depois vai para uma conta de teste baratinha, só para você sentir o que é ter risco envolvido e por aí vai. Beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, mais um vídeo completaço aí sobre contas direto para financiar e do motivo pelo qual eu as adoro. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Olhando aqui para a conta de 100k, a gente tem a regra de consistência de 20%, o loss máximo de 2.500, ganho máximo meta, o loss máximo de 4.000, ganho máximo de 6, que é o alvo, e a gente precisa de 5 dias operados, não tem segredo, tá? Muito tranquilo, dá para chegar num saque em 5 dias, geralmente eu levo mais tempo do que 5 dias para chegar num saque, obviamente, porque nem todos os dias são vitórias, né? Claro que não. E é isso, galera, tamo junto demais, beijo no coração, fiquem com Deus, valeu, e a gente se vê no próximo vídeo, fui!